Olá, meus amigos, irmãos e irmãs que fazem parte desse canal. Primeiramente, a minha gratidão a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em Teu santo nome. E a minha gratidão a você que faz parte desse canal, que está todas as mensagens aqui junto conosco. E você que está chegando agora, que ainda não é inscrito, inscreva-se e venha fazer parte desta família de vidas transformadas. Amém? A nossa reflexão de hoje diz assim: o milho bom. Essa é uma história de um fazendeiro que venceu o prêmio de o melhor milho da região, o milho mais crescido de toda a região. Todo ano ele entrava com o seu milho nesta feira e ganhava o melhor prêmio, ganhava sempre em primeiro lugar. Certa vez, um repórter resolveu entrevistar e saber como é que ele conseguia ter o melhor milho da região. O repórter então descobriu que o fazendeiro compartilhava as sementes de milho com os seus vizinhos. O repórter então, surpreso, disse para ele: como pode o senhor compartilhar a semente do seu milho com os seus vizinhos, sendo que os seus vizinhos competem com o senhor todos os anos para ver quem tem o melhor milho? O fazendeiro então sorriu e disse: meu caro jovem, você não sabe de um segredo? E o jovem disse: qual é? E o senhor fazendeiro disse: o vento apanha o pólen do milho maduro e o leva de um campo para o outro. Se meus vizinhos cultivarem um milho inferior ao meu, devagar ele vai acabar com o meu milho vai deixar de ser o melhor milho. Para que eu possa cultivar um bom milho com grãos excelente como é o meu, eu tenho que dividir as minhas sementes com os meus vizinhos. Você concorda com isso? O jovem então ficou surpreso porque ele não conhecia esse detalhe, que o vento levava o polo do milho espalhando para os seus vizinhos. Ele estava atendendo à conectividade da vida. O milho dele só podia ser o melhor se ele dividisse a sua semente com os seus vizinhos, para que seus vizinhos também pudessem ter milho bom. Nós aprendemos nessa reflexão de hoje que nós temos que aprender a dividir as coisas que nós temos, a dividir as coisas boas, as coisas que estão à nossa volta, o amor, o carinho, a cumplicidade, o companheirismo, a atenção, o perdão, a gratidão. Tudo isso são sementes que, se a gente distribuir ao nosso redor, nós vamos ter vizinhos melhores, nós vamos ter companheiros de trabalho melhores, nós vamos aprender a colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Aqui em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, Jesus diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei dos profetas. Jesus está dizendo: se eu quero ter uma vida plena, uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida feliz, eu devo proporcionar isso aos meus vizinhos, aos meus colegas de trabalho, proporcionar alegria por onde eu passar. Porque quando a gente espalha amor, o que volta para a gente é amor. Tudo retorna para nós com melhor qualidade. Então nós temos que aprender a fazer primeiro. No universo, com as leis de Deus, as leis sempre somos nós que temos que dar o primeiro passo. Nós devemos perdoar para ser perdoado. Nós devemos plantar amor, amar primeiro para ser amado. Nós devemos agradecer primeiro para depois receber. Nós devemos dar
primeiro para depois receber. Nós devemos plantar primeiro para depois colher. Então a vida é sempre um dar e receber, plantar e colher. E nessa reflexão, hoje, o que ficou bem claro foi isso. Esse fazendeiro, ele distribuía a semente do seu milho para os seus vizinhos, para que todos tinham um excelente milho. Assim, a colheita dele sempre era excelente. Quando a gente divide as dádivas que nós temos, que nós recebemos, a nossa vida, a nossa alegria, o nosso bem-estar aumenta, porque esse é o propósito de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, Jesus conta a história, a parábola do bom samaritano. E ele diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: o que está escrito e como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E igual modo também um levita, chegando naquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que ele mais gastares, eu te pago quando voltarei. Nós aprendemos nessa parábola do samaritano que muitas vezes a gente vê alguém passando uma necessidade, ou alguém precisando de um socorro, ou alguém precisando de uma ajuda, mas nós estamos tão atarefados com os nossos afazeres, com as nossas coisas, que nós não temos tempo de dedicar tempo para dar a mão para uma outra pessoa. E aqui Jesus fala: quem é o teu próximo? O teu próximo é aquele que está precisando de ajuda nesse momento, é aquele que está próximo de você nesse momento. Às vezes a gente espera algo de uma pessoa, mas ela não tem para oferecer. Como ela pode oferecer algo que ela não tem? Mas nós que estamos aqui todos os dias, aprendendo a palavra de Deus, cultivando o amor, a gratidão, cultivando um sentimento de paz, de alegria, nós temos que ter isso em nosso coração e poder ajudar a pessoa. Às vezes a gente ajuda a pessoa com uma palavra, com uma ideia, apenas ouvindo. Tem várias maneiras de poder contribuir com o nosso próximo. É dividindo aquilo que nós temos com os nossos vizinhos, com os nossos próximos, com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Amém? Então hoje a nossa reflexão é dividir, é distribuir as dádivas, principalmente o amor, a gratidão e o perdão para as pessoas que necessitam. Jesus disse ao discípulo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, a partir de hoje, por onde você passar, por onde nós passamos, nós devemos de fazer a diferença, como o sal. O sal numa comida, se a gente não colocar sal, ela fica sem sabor. E se a gente colocar muito sal, ela fica salgada. O sal tem que ser na medida certa. Então que nós aprendemos a distribuir aquilo que nós temos na medida certa, conforme é a boa e amável e agradável vontade de Deus. Amém? Guarde esse versículo que Jesus disse lá em Mateus:
Tudo que você quiser que os homens façam para você, faça primeiro você, para depois você receber. Amém? Que Deus abençoe grandemente e até a próxima reflexão, se Deus assim nos permitir.